Olá, meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu gostaria de dizer que é um motivo de muita satisfação estar aqui nessa oportunidade, trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para o teu coração. Gostaria nessa oportunidade de trazer uma reflexão por título Não toqueis no ungido de Deus, que tem como tema, como texto base, melhor dizendo, um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, versos 5 e 6, onde lemos: Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa a meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Amém? Meus amados, esse texto que acabamos de ler trata-se de uma das vezes em que Davi teve a oportunidade de matar Saul, o então rei de Israel, que o perseguia de forma implacável, motivado, primeiro, pelos ciúmes que ele tinha daquele moço. Sim, daquele moço ruivo, que matou um urso, matou um leão e que Deus usou para matar o gigante filisteu. Ele tinha ciúmes, Saul tinha ciúmes daquele moço, que havia sido ungido para reinar sobre Israel, a nação eleita do Senhor, conforme 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. E Saul, reprovado, desmoralizado que estava, passou a odiar Davi. Em segundo lugar, por ele ser mais admirado que o próprio rei dentro da nação de Israel. Porque quando Davi chegou de uma grande vitória sobre os filisteus, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aquilo incomodava Saul. Não é? E também porque aquele moço havia sido escolhido, e ele sabia, e Saul sabia, que aquele moço havia sido escolhido e havia sido ungido para sucedê-lo, para suceder a ele, que um dia havia sido ungido rei sobre Israel, e que por desobediência foi rejeitado. Vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 15, versículos 22, 23 e 28, onde lemos: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. No verso 28 lemos: Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Ele rasgou o reino de Saul e o deu ao seu próximo. Então
depois dessa situação, depois de ter perdido a presença do Espírito Santo, depois de ter perdido a aprovação de Deus, depois de ter perdido a legitimidade para ser rei sobre Israel, a palavra do Senhor diz que Saul agora vivia atormentado diuturnamente por um espírito mau da parte do Senhor, conforme 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 14. Então, exceto na questão do adultério que cometeu com Batseba e do homicídio de Urias, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele agia como quem quer agradar a Deus nos mínimos detalhes. De modo que ele é conhecido, como falamos, como um homem segundo o coração de Deus. E ao contrário de Saul, possuía legitimidade agora para reinar sobre Israel. Mas, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 467, que faz referência ao primeiro livro de Samuel, capítulo 24, Davi não recebera instruções da parte de Deus no sentido de remover Saul do trono, tirando-lhe sua vida. Fecha aspas. Então, o texto em apreço, o texto base para a nossa reflexão, é muito utilizado por alguns líderes que querem se eximir da sua responsabilidade, da responsabilidade dos seus atos. Porém, nós já temos que ponderar algumas coisas. Vejamos em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, que na expressão ungido de Deus, ungido do Senhor, Davi se referia a um rei. Ele se referia a um rei. E o cargo de rei é um cargo político e não um cargo religioso ou espiritual. Começamos aí. Como é o cargo de sacerdote, que é um cargo religioso, um cargo espiritual. E mesmo que nós pudéssemos aplicar, aliás, e mesmo que fosse um cargo espiritual, nós não poderíamos aplicar esse texto aos pastores com exclusividade aos pastores e os demais líderes da dispensação da graça. Aí você pode me perguntar por que eu não posso aplicar esse texto aos pastores, exclusivamente aos pastores da nossa época. Podemos aplicar, mas não exclusivamente aos pastores e demais líderes da dispensação da graça. Por quê? Você imagina por quê? Porque o Senhor Jesus, mediante o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, a palavra do Senhor diz que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Você pode glorificar a Deus? Você que passou pelo novo nascimento, você que um dia levantou a sua mão dizendo que queria aceitar a Jesus, você que deu profissão de fé, você que abandonou o mundo para abraçar o Evangelho da graça, para erguer a bandeira ensanguentada do Evangelho, você que é templo de Deus e morada do Espírito Santo, o Senhor Jesus te fez rei e sacerdote para Deus e seu Pai. Então a igreja é um reino de sacerdotes. Então, não é só a liderança que tem esse privilégio, é toda a igreja. Mas vamos além, porque além da aplicação do termo ungido do Senhor ser dirigido a um rei e não a um sacerdote, e na era da graça, que é a era que nós estamos, sermos um reino sacerdotal, o conceito de ungido do Senhor pertence à dispensação da lei, a qual, conforme Lucas capítulo 16, versículo 16, duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele.
E ainda tem mais. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 20, está escrito, abro aspas, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Fecha aspas. Você pode dar outra glória para Jesus? Você tem a unção do Santo na sua vida. Aí você pode perguntar, por que eu estou dizendo isso? Ora, irmãos, quem tem a unção do Santo não é ungido? João disse, vós, igreja, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então você também é ungido. E se o líder de fato nasceu do alto, se ele nasceu de novo, se ele nasceu da água e do Espírito, conforme João capítulo 3, versículos 3 e 5, assim como os demais membros do corpo de Cristo, que é a igreja, ele não é o ungido. Ele é um ungido entre todos os outros, que receberam a mesma unção, que foram lavados pelo mesmo sangue, que beberam da mesma água, que ouviram o mesmo evangelho, que receberam o mesmo Espírito Santo e que são filhos e filhas do mesmo Deus, do mesmo Pai. Portanto, ainda segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, abro aspas, os versos 6 a 10 não devem ser tomados como base para não se disciplinar obreiros e líderes da igreja que fracassem moralmente ou que se afastem dos ensinos da palavra de Deus. Obreiros que assim fazem devem ser destituídos dos seus cargos. Fecho aspas. A Bíblia de Estudo Pentecostal, na mesma página que falamos, 467, que é referência a 1 Samuel capítulo 24, ainda afirma, abro aspas, dirigentes da igreja não podem usar esses versículos como escusa. O que significa escusa? Significa subterfúgio, significa uma saída, uma desculpa, para não prestar contas da sua atitude, da sua conduta, digo, diante de outros líderes e do corpo de Cristo. Fecho aspas. E isto porque, como nós vimos, o líder não é o ungido. Ele é um ungido dentre os outros. Portanto, ele deve ter a humildade de reconhecer que os líderes foram dados à igreja, não o contrário. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versos 11 a 14, diz que Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres. Ou seja, Deus levanta, Deus prepara, Deus dá unção, Deus dá graça, Deus dá sabedoria, Deus dá os dons, e essa pessoa, esse líder que ele capacita, ele dá de presente à igreja. Deus não dá a igreja de presente ao líder. Jamais. Por que Deus levantou Moisés? Para tirar o povo de Israel do Egito. Por que Deus levantou Josué? Para conduzir o povo à conquista de Canaã. Por que Deus levantou Davi? Por que Deus levantou Samuel? Por que Deus levantou Salomão? Com o objetivo de abençoar o seu povo. Por que Deus levanta líderes? Por que Deus levanta pastores?
Porque Deus levanta presbíteros, porque Deus levanta diáconos, auxiliares, porque Deus levanta evangelistas, porque Deus levanta missionários, para que a igreja não seja levada em roda por todo o vento de doutrina. Então, o líder é um presente de Deus para a igreja. Nunca a igreja dê presente para o líder, conforme as Escrituras Sagradas. Então, cientes dessa realidade, os membros devem reconhecer isso, devem reconhecer essa realidade e honrarem e obedecerem seus líderes, enquanto esses líderes estiverem agindo e ensinando, respaldados na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, conforme Hebreus capítulo 13, versos 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, obedecei a vossos pastores, que vos ensinam de acordo com a palavra. Porque quando o teu líder não está te ensinando de acordo com as Escrituras Sagradas, você não tem obrigação nenhuma de baixar a cabeça e dizer, não, é o ungido, é o pastor, não, é o pastor que está falando. Não. Quando você reprovar uma atitude do seu líder que estiver de acordo com a palavra de Deus, não fique se martirizando, não fique achando que você vai estar reprovado diante de Deus. Muito pelo contrário. Quando você se encontrar diante de uma situação dessa, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos 1 e 2, que o Senhor Jesus vai falar contigo. Está escrito: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, o castiçais. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja em Éfeso colocou à prova aqueles líderes que haviam se levantado e os achou mentirosos, porque eles não eram líderes segundo as Escrituras. Eles não eram líderes segundo o coração de Deus. E o Senhor Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Aleluia. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está passando, porque você colocou à prova aquele que se diz líder, aquele que se diz ungido, mas não é. E se já foi, perdeu a unção. E agora está querendo massacrar o povo de Deus. Olha, irmãos, o Senhor há de tomar providência. Se você está passando por essa situação, o Senhor vai agir na tua causa. Ele vai tomar uma providência. E o nome dele vai ser glorificado na minha e na tua vida. Amém? Então fique em paz. Descansa o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te dê vitória. Fica na paz do Senhor.